olha, essa semana, a casa mais vigiada do Brasil, lá na casa mais vigiada do Brasil, o ator Henri Castelli, que era participante, passou mal e teve uma crise convulsiva. Ele recebeu atendimento médico, retornou ao programa, mas apresentou um novo episódio e acabou sendo desclassificado. E é sobre isso que a gente vai entender um pouco melhor agora, conversando com o neurocirurgião Dr. Carlos Zicarelli, que vai explicar quais são as convulsões e principalmente como agir, como ajudar alguém que passa mal perto da gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa Kátia, tarde. Muito obrigado pelo convite. Doutor Carlos, que é o meu médico particular, inclusive, né? Olha, foi uma coincidência mesmo a gente se encontrar aqui hoje. Exato. Então vamos falar de um assunto muito importante e que virou notícia, né, doutor? A crise convulsiva que teve o Henri Castelli. Primeiro eu começo, que pelo menos para mim, doutor, chamou muita atenção foi... O que a gente faz quando vê alguém tendo convulsão? Então, a crise convulsiva, na verdade, é uma desorganização do tecido cerebral, na qual o paciente desenvolve movimentos anormais, perda de consciência, movimentos de contração muscular. É tudo aquilo que a gente viu na imagem. Tudo que viu na imagem lá do programa. E nesse momento é importante que a população saiba como conduzir, né, esses pacientes. Então a primeira questão que a gente fala é que quando vê um paciente tendo uma crise, manter a calma. Esse paciente tem que ficar deitado, de preferência lateralizado, porque ele pode ter um vômito ou a própria saliva, ele pode engolir essa saliva, broncoaspirar. Então, coloque esse paciente de lado, né? Mantenha a calma, desafrouxe a roupa, deixe a roupa bem solta. Deixa ele o mais à vontade possível. À vontade possível, veja a questão da ventilação e evite colocar a mão na boca, porque muitas pessoas pensam que enrola a língua, vou tentar desenrolar a língua. Inclusive tem alguém que comenta na hora da situação, fala assim, puxa a língua dele, alguém fala isso. E a gente não deve fazer isso. Não deve fazer isso porque a pessoa no momento da crise convulsiva, ela perde a noção da força e pode fazer movimentos mastigatórios. E teve relato já de pai de criança perder a ponta do dedo porque foi desenrolar a língua. Então é deixar o paciente de lado, vendo a questão da respiração, vai melhorando isso aí com o passar do tempo, vai tendo a crise, uma hora o ar vai sair, você não precisa desenrolar a língua para ajudar. Então é deixar de lado e esperar a crise. Normalmente a crise ela tem uma duração, pode variar aí de 1 minuto, 2 minutos. É bastante nos casos tempo mais até, comuns, né? Lógico que existem casos que desenvolve um estado de mal convulsivo, onde a pessoa fica convulsionando sem parar. E então é importante que nesse momento seja acionado um serviço de urgência, emergência para fazer a avaliação médica dos pacientes, principalmente nos casos onde a primeira crise convulsiva, que foi o caso do ator lá. Ele não tinha apresentado crise convulsiva até então. Então, nesses casos, é importante que faça uma investigação a fundo da causa da crise convulsiva. E tem várias causas, doutor? Muita coisa pode levar à crise convulsiva? Sim, exatamente. Isso é importante colocar, porque as primeiras diagnósticos que a gente tenta fazer é uma entidade neurológica, ou seja, um sangramento cerebral, um tumor cerebral, uma infecção do sistema nervoso, como a meningite, que pode originar. Então, a gente tem que afastar alguma causa neurológica. Por isso que a realização de um exame de imagem, como tomografia, ressonância, pode ajudar nesse primeiro momento, às vezes até a coleta do líquor. E quanto antes fizer esse exame, melhor. Mais fácil diagnosticar. Exato, mais fácil de diagnosticar. Mais próximo ali da crise, mais fácil de diagnosticar. Principalmente nas primeiras crises, né? Nos primeiros eventos de crise. E também tem outras causas não neurológicas que podem também gerar crise convulsiva. Então, por exemplo, uma pessoa que fica muito desidratada, ela perdendo muito sódio, potássio, ela pode também desenvolver uma crise convulsiva. Pacientes que têm uma infecção de outro órgão também pode gerar crise convulsiva. Então, também nós temos que ver essa parte clínica, não somente patologias neurológicas que geram crises convulsivas. Doutor, nós recebemos uma pergunta, a Isabel, ela está perguntando como que é a produção. Se o pessoal ali da prova que não ajudou, então fez certo. O ideal era aquilo mesmo, porque muita gente julgou realmente.
Não pôr a mão conduta. mesmo. Na verdade, a gente tem que dar uma assistência para esse paciente, né? É tem o pôr de lado, colocar conforme de lado. você falou. Pelo que eu vi, ele caiu de lado já. Ele já caiu. Mas se ele não tivesse de lado, a indicação seria colocar ele de uma forma para respirar melhor, mas vire de lado porque ele poderia broncoaspirar, por exemplo, se ele vomitasse, ou a própria saliva poderia ser um causador de uma broncoaspiração. Doutor, alguém que nunca teve, né, desde a infância, igual o Henry, né? Ele já tem, não sei, 40 e alguma coisa, né? Que nunca teve convulsão, pode sofrer pela primeira vez, assim? Pode. Do nada, de repente? De repente. Então, existe uma predisposição, existem estudos que mostram que crianças que tiveram crise convulsiva febril, que é um estado que é muito comum, às vezes a criança tem febre e aí ela desenvolve uma crise convulsiva, você controla a febre, melhora isso. Essas crianças no futuro podem ter uma predisposição a desenvolver na fase adulta. Sim, eu já ouvi falar, algumas pessoas comentam também que cada crise de convulsão que uma pessoa tem, adulto ou criança, causa já algum curto-circuito lá no cérebro. Eu já ouvi muito isso. Isso é real, doutor? Na verdade, é uma atividade desorganizada das sinapses dos neurônios do cérebro. Dependendo da crise convulsiva, se ela for muito extensa, ela pode gerar até uma sequela neurológica. Por isso que não é recomendado que pessoas que tenham crise convulsiva não tratem adequadamente, com medicamentos, né, com terapêuticas adequadas. Mas existem vários tipos de crise também, né? É importante colocar que tem as crises que a gente chama de parcial, que às vezes a pessoa não perde a consciência, mas tem um tremor da mão, da face. E as crises mais complexas, aí a gente já chama aquela crise que a pessoa perde a consciência. Ela não vai se recordar, por exemplo, depois ela nem lembra do que aconteceu. Mas existem, lógico, condutas, né, bem adequadas, onde tem que ter um acompanhamento médico especializado, com especialistas, e existem exames hoje que ajudam muito a condução desses casos ao longo da vida. Uma pessoa com crise convulsiva, ela pode ter uma vida normal, desde que ela faça esse acompanhamento, uso de medicamentos. E é possível, então, controlar ao longo da vida e ter a vida normal, mesmo tendo essas crises convulsivas, que pode não ser uma outra doença. Isso. Pode ser que a pessoa tenha realmente. É o mesmo que a gente chama de epilepsia? É a mesma coisa? A crise convulsiva, na verdade, é um sintoma de uma síndrome epiléptica ou epilepsia. Então, uma pessoa que tem epilepsia, ela tem a crise convulsiva como um sintoma. Muito legal, doutor. Olha, muito, muito explicativo. Eu já presenciei, eu acho que algumas pessoas também já devem ter presenciado, né? Alguém tendo esse tipo de crise. Realmente, a gente fica ali naquele momento, é um susto. Pra gente é uma cena difícil de ver, né? É complicado. Então, a gente fica ali sem reação. Mas então, seguir aqui, ó, o que o doutor falou também e procurar o médico sempre, né, doutor? Exato. Procurar médico especialista para que faça a condução da melhor forma possível. Nada de se automedicar também, gente. Pelo amor de Deus. Tem Instagram do doutor? Como que é, doutor? Instagram? Fala pra gente, você lembra aí? Ó, arroba doutor Carlos Icarelli. Carlos Icarelli, com 2 L's ali, bem facinho. Obrigada de novo, doutor. Eu agradeço. Até mais.